Paz do Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Vocês estão bem? Como o Dé falou, nós estamos no mês da 506 anos da Reforma. O Dé fala de mim, mas ele estava lá também. Falar sobre a Reforma é muito interessante, mas é muita coisa. Então, vou dar uma introdução rápida sobre a Reforma, tá? Depois a gente entrar se aprofundar um pouco mais em algumas coisas. Amém? Se você quiser depois, você deve pesquisar depois sobre a Reforma. Vai dar uma estudada, vai dar uma lida. É muito bom a gente saber dessas coisas, viu? Muito bom. É importante. A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento religioso em prol de um cristianismo autêntico, propondo um retorno aos princípios fundamentais do Evangelho de Cristo, visto que a igreja estava degenerada por ter se afastado desses princípios. Segundo Philip Schaff, em História da Igreja Cristã, a Reforma Protestante assinala o encerramento da Idade Média e o início dos tempos modernos. Partindo da religião, ela deu direta ou indiretamente um poderoso impulso a todo o movimento progressivo. Olha a importância da Reforma Protestante. Deus ouviu o clamor daqueles que, a exemplo de Abacuque, aguardavam a instauração de um novo tempo. Abacuque 3, do 1 ao 2. Pode abrir para mim, Lulinho. Pode ser na RA mesmo, tá? Abacuque 3, verso 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que essa seja a nossa oração. Pois não sei se vocês perceberam, me parece que as coisas não estão indo muito bem, certo? As coisas estão indo bem, o mundo está tudo tranquilo, as coisas não estão indo bem. Vozes que se levantaram clamando por reformas, entre os chamados pré-reformadores, aqueles que denunciaram os desvios da igreja e clamaram por uma reforma religiosa. Vou citar aqui só 3, tá? John Wycliffe, que viveu de 1324 a 1384, sacerdote, escritor e reformador inglês, catedrático da Universidade de Oxford, traduziu a Bíblia para o inglês, só escapou das ameaças de Roma porque desfrutava de grande apoio na corte e no parlamento. John Hus, 1373 a 1415, escritor, teólogo e reformador tcheco, catedrático e reitor da Universidade de Praga, foi condenado à fogueira, juntamente com seus livros, pelo Concílio de Constança. John Hus morreu, mas os seus ideais reformistas permaneceram vivos. 100 anos depois entraria em cena Martinho Lutero para promover a reforma sonhada por Hus. Hus significa ganso. Ele falou isso antes de morrer. Hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. 100 anos antes, hein? É incrível, fala a verdade. Antes de morrer. Jerônimo Savonarola, 1453 a 1498. Monge dominicano em Florença, Itália. Foi condenado à fogueira. Juntamente com outros 2 dominicanos. Esses são alguns dos que tornaram mártires na luta por uma igreja realizada. Com justiça, são considerados precursores da reforma. Estes se mantiveram firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, pelo que seu trabalho não foi vão. A história de fé e coragem desses valorosos servos de Deus inspira e nos desafia a uma vida de maior fidelidade ao Senhor. Deveria nos inspirar e nos desafiar a uma vida de maior fidelidade ao Senhor. Sobre isso, irmãos, sobre isso. No limiar do século XVI, entrou em cena Martinho Lutero.
Lutero era um monge agostiniano alemão, estudioso, tornou-se professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, onde viveu e começou a apresentar suas ideias reformistas. Em 31 de outubro de 1517, afixou nas portas da igreja de Wittenberg suas 95 teses contra as indulgências. Rapidamente, Lutero transformou-se no estopim da reforma. Tem um resumo aqui do David Sheff, filho do Philip Sheff, sobre a expansão da reforma nos seus anos iniciais. De como que foi a reforma, de onde partiu e por onde ela se estendeu. Partindo da Alemanha, Wittenberg, o movimento se alastrou à Suíça, tendo Zurique e Genebra como centros principais. Na Dinamarca, Suécia e Noruega, o novo sistema suplantou inteiramente o velho. Na Hungria, dividiu a população. Triunfou na Holanda, após a mais amarga perseguição. Na Inglaterra, cenas sangrentas se desenrolaram antes que as novas concepções se estabelecessem. Na Escócia, o povo e o parlamento se uniram para seguir John Knox, sendo implantado o sistema presbiteriano. Na França, as perspectivas de reforma foram promissoras, mas teve de enfrentar a má vontade do rei, que lhe moveu profunda perseguição, queimando a 24 hereges em Paris, no espaço de 6 meses, sendo 6 executados à sua própria vista. 50 anos mais tarde, com o massacre da noite de São Bartolomeu, em 1572, foram assassinados num só dia em torno de 2.000 protestantes. O Partido Protestante foi quase aniquilado. Apesar de todas as reações contrárias, a reforma estava consolidada e ganhava o mundo. O movimento se expandiu para outros países da Europa e para algumas províncias bálticas. Mais tarde tomou conta dos Estados Unidos, desde o início da colonização, e a partir daí alcançou vários outros países pelo mundo afora, graças aos grandes empreendimentos missionários. Nós estamos aqui por causa disso. Homens que foram levantados pelo Senhor e que disseram: eis-me aqui. Cara, foram queimados, enfrentaram fogueiras, enfrentaram perseguição, para nós estarmos aqui hoje, reunidos, tomando um café maravilhoso, esperando o almoço, ansiosos, sentados, bem acomodados, confortáveis, tem sofá, tem mesa, tem cadeira, tem tudo. Dá até um soninho, não dá? Dá um soninho, né? Por causa disso. Por causa disso, irmãos. Por causa da reforma, por causa dos reformadores, os pré-reformadores. É muito maravilhoso. E deveria nos encher de gratidão e de temor, porque o Senhor, Ele é bom. Ele é muito bom conosco, Senhor. Ele é muito bom. Então nós não façamos pouco caso. Por isso que eu falei que é muito importante a gente entender e saber sobre a reforma. Então, você se aprofundar melhor, é uma história muito grande, não daria para falar tudo. Não daria para falar tudo num dia só. Tá? Mas, se você tiver curiosidade, espero que você tenha, vai estudar um pouco sobre a reforma. Amém? Como resposta ao que estava acontecendo, surgiram ali, entre eles, os reformadores, os teólogos, os 5 pilares da reforma, conhecido como os 5 solas. Hoje a gente vai dar uma resumida também, porque também cada sola dá para falar, cada culto deveria ser um sola, cada 2 cultos deveria ser um sola. É muita coisa para falar, mas eu vou tentar dar uma reduzida. Acho que até umas 2h30 eu termino. Amém? Tenham paciência, irmãos. Brincadeira, irmãos. Fique calmo. Não fiquem apavorados. Sola Escritura. Somente a Escritura. Mais uma introduçãozinha. Na Assembleia de Worms, entre 16 a 21 de abril de 1521, instado com ameaças a retratar-se de suas ideias e posições, Lutero declarou solenemente. Não sei se todos assistiram o filme. Tem um filme que se chama Lutero, que é muito legal. Dá uma boa ideia. Quando ele está ali respondendo às acusações, ele cita o seu entendimento e por que ele estava ali. É impossível retratar-me. Eles queriam que ele se retratasse, que ele pedisse desculpas pelo que ele estava fazendo. É impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e de papas, pois é evidente que eles
Não somente tem errado, mas se tem contraditado uns aos outros. Minha consciência está cativa da palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém. A mente dele estava cativa à palavra. Ele não podia ir contra. Ele não podia ir contra ao que ele estava, ao que ele sabia, ao que ele entendia. Romanos 16, 25 ao 27. Pode ser sempre na RA, tá? Romanos 16, 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Timóteo 3, 16, 17. Essa é bem conhecida. E a gente muitas vezes questiona. Eu ouço muito, quando eu vou falar das boas novas para alguém, eu ouço muito, é fato, as pessoas dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens. Quem já não ouviu isso, né? Foi escrita por homens. É difícil explicar essas coisas para as pessoas. As pessoas estudam, eles acreditam em coisas escritas por homens, mas não acreditam que o homem pode ter sido inspirado por Deus para escrever. E nós cristãos também. Porque se a gente cresce de verdade mesmo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado para toda boa obra. As escrituras foram inspiradas por Deus. Então tudo que nós lemos na escritura é verdade. Mas a gente está sempre querendo mudar algumas coisas. Às vezes uma palavrinha, às vezes uma tradução da Bíblia, se você não prestar atenção, já muda o sentido. Aí a gente já fica felizão, porque vai de encontro àquilo que você ama, ou aquilo que você quer. Nossa consciência deve submeter-se incondicionalmente somente aos princípios das Escrituras, a palavra revelada de Deus. Os reformadores defendiam que todos deveriam ter acesso ao estudo das Escrituras. Todos deveriam, eles não tinham acesso. Vocês sabiam? Eles não tinham acesso. Era restrito aos teólogos e aos clérigos. E os caras, e eram os bambambam, não era qualquer um não. Eles não tinham acesso. Então, o que a igreja dizia que tinha que ser, eles tinham que fazer. Eles não tinham nem como contestar. Hoje nós temos acesso às escrituras? É fácil até demais. É fácil até demais. Já chegou aí, gente, a inteligência artificial. É fácil demais. Sabe? Várias Bíblias, várias versões. É muito fácil. Como andam nossos estudos com relação às escrituras? Diante dessa facilidade. Como nós estamos lidando com essas coisas? Como reagimos ao que está escrito no livro, que conta a maior história de todos os tempos? Qual que é a história? Qual que é a meta narrativa? Vocês sabem qual é? Qual é? Precisa fazer discipulado de novo. Precisa fazer discipulado de novo. Porque você tem razão. Tem que fazer um discipulado para a igreja inteira. Vamos repetir. Vou repetir então, tá? Meta narrativa. A criação, a queda, redenção e consumação. E o plano mais incrível e infalível de todos os tempos? Qual é o plano?
Aí, agora foi mais gente. Isso aqui dá, o pessoal tá mais esperto. Um reino, um povo, uma terra, uma lei. Um plano incrível. E não adianta. É um plano infalível. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Abre para mim, Bruninha, em 2 Reis 22. Vou ler do 8 ao 13, tá? Do 8 ao 13. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Peguei um livro, eu li. Incrível, né? Não tinha nem prestado atenção, prestei atenção hoje. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Eu li o livro, incrível esse livro aqui, eu preciso ler ele para o rei. Aqui não diz o rei, leia para mim o livro. Ele leu o livro. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. O que está acontecendo aqui? O rei Josias, ele ordenou para que eles fossem ao templo, pegassem as ofertas, porque ele queria reformar o templo. O pessoal foi lá, arrecadar a prata, o ouro, o que tinha lá. Chegou lá, eles acharam um livro. Safã achou, Ilquias achou o livro, deu para Safã e Safã leu. Safã foi lá até o rei e leu. O que aconteceu? O rei arrependimento, temor. Quando nós lêssemos, toda vez que nós lemos a palavra, nós devíamos nos sentir assim, irmãos. É claro que você vai sentir um amor impressionante, mas nós deveríamos ter muito temor. Por tanto amor, nós deveríamos nos arrepender, sabe? Isso deveria, é o que deveria nos causar. Pode-se dizer que a reforma protestante foi uma redescoberta do livro da lei do Senhor. A reforma foi, antes de tudo, um retorno às Escrituras. Um retorno. Quem acha que nós precisamos retornar às Escrituras? Há um clamor. Há um clamor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Um retorno às Escrituras. Isso é maravilhoso. Em muitos lugares isso está acontecendo. Isso acontece conosco também, sabia? Não sei se você percebeu. Mas como disse nossa pastora, nós somos uma igreja reformada. Nós somos... Você falou a palavra, eu esqueci. É preciso retornar às Escrituras. Sabe? É preciso retornar às Escrituras. E esse retorno desencadeou a onda de mudanças com desdobramentos que impactaram definitivamente diversos povos e nações. É essa a resposta. O retorno às Escrituras vai causar um desdobramento, um impacto. É isso que tem que acontecer, irmãos. É isso. As boas novas. Nós temos livre acesso ao livro. Esse que fez com que o rei rasgasse suas vestes em sinal de temor e arrependimento. Um rei. Nós, quando lemos, cochilamos, cumprimos uma tarefa, fazemos pouco caso da maior história de todos os tempos. Nós fazemos pouco caso daquele que no princípio era o Verbo, que estava com Deus, que era Deus. Nós precisamos retornar às Escrituras, irmãos. Nós precisamos entender quão precioso é nós temos esse livre acesso e nós não aproveitamos, nós não desfrutamos, nós fazemos pouco caso. Então, sola Escritura, somente as Escrituras, é necessário um retorno. Amém? Todos entenderam sola?
Então agora quando você lê a palavra, tema, se apaixone pela história, a história mais linda de todos os tempos, a história em que um rei, um Deus todo-poderoso, entrou no templo, entrou no Cronos. É essa a história. Nós temos que ler com esse entendimento, que nosso coração queime e que nos encha de temor, irmãos. Amém? Primeiro sola de escritura. Sola fide, somente a fé. Somente a fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justificação pela fé tornou-se o ponto central da reforma protestante. Para quem assistiu o filme, vai ter esse entendimento. Lutero, ele vivia angustiado. Como que eu posso agradar a um Deus? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? As pessoas morriam de medo do inferno. Nem isso nós temos medo hoje. As pessoas faziam o que faziam, porque elas morriam de medo do inferno. E Lutero tinha esse anseio, essa angústia. Como que pode um Deus tão mau? Eu não acredito que pode ter um Deus tão mau assim. Eu não acredito. O justo virá pela fé. Pergunta do Catecismo de Heidelberg. Como você é justo para com Deus? Como nós somos justos para com Deus? Alguém sabe? Isso. Somente pela fé em Jesus Cristo. Mesmo que me acuse a consciência de haver pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não haver jamais guardado qualquer deles, e mesmo que eu esteja ainda inclinado a todo pecado, não obstante, sem merecer de forma alguma, só pela sua graça, Deus me assegura e acredita a mim a perfeita expiação, justiça e santidade em Cristo, como se eu nunca houvesse pecado ou sido pecador, como se eu tivesse sido perfeitamente obediente, como Cristo foi obediente por mim. Tudo o que preciso fazer é aceitar o dom de Deus com o coração crente. É muito simples. É muito simples. A fé vem por ouvir? Ouvir o quê? Sola a Escritura. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Não nos tornamos justos quando olhamos para nós, para nossas boas obras. Nos tornamos justos quando olhamos para a obra perfeita e completa de Cristo na cruz. Quando a gente olha para nós, muitos de nós, às vezes, a gente até comentou hoje no discipulado, quando a gente olha para nós, a gente se sente superior. Sou melhor que esse, melhor que aquele. Nós já falamos sobre isso. Nós somos assim. Nós precisamos olhar para Cristo, somente para Ele, para a obra perfeita e completa. 2 Coríntios 5, 21. A obra perfeita. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até a reforma, o povo estava sendo submetido à escravidão espiritual. Exigia-se a prática de penitências, o culto às relíquias, a compra dos benefícios sacramentais, a compra da própria salvação por meio das indulgências. Quando Lutero entendeu que ele não era capaz de se salvar, de se tornar justo por suas boas obras, caiu em si e foi consumido pelo imenso amor que flui do Pai em Jesus Cristo. É isso, irmãos. É isso que tem que acontecer. Nós olhamos para Cristo, olhamos para a sua obra perfeita e nós nos apaixonamos. É assim que tem que ser. Fomos feitos justiça de Deus. Efésios 2, do 8 ao 10. Tem bastante leitura, tá, irmãos? Então, segura aí. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras. Quem aqui não acha que faz boas obras? Quem não se sente em algum momento assim, eu fiz uma coisa incrível hoje. Fiz uma coisa maravilhosa. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Precisamos ter convicção das coisas que não vemos. Precisamos viver o já e ainda não. Desfrutar da certeza de que em Cristo fomos justificados. O preço foi pago e que se há algo de bom em mim, é o Senhor que está fazendo. Pois eu mesmo não sou capaz de fazer nada bom. Sem Cristo, nós não somos capazes de fazer nada bom. Vai ter sempre uma motivação. Normalmente, fatalmente, é o ego. Nossa motivação para fazer boas obras é sempre o ego. É sempre o ego. Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nossas boas obras são uma confirmação da nossa fé. Sabe que é tão difícil entender isso? No tempo da reforma, o povo era ensinado que eles tinham que fazer boas obras, eles tinham que comprar a salvação, eles tinham que comprar um tempo. Se você assistir o filme, você vai entender. Um tempo no purgatório. Meu, o bagulho era louco. Você tinha que comprar. As pessoas ficavam angustiadas quando tinham pouco, porque o pouco dinheiro que eles tinham comprava um pouco tempo no purgatório. Nossas boas obras são uma confirmação da nossa fé. Nem todos que praticam boas obras têm a fé salvadora. Mas todo aquele que tem a fé salvadora em Jesus, inevitavelmente se dedicará à prática das boas obras. Se dedicará à prática das boas obras. Em Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Cristo, nós fazemos boas obras, somente nele. Tiago 2, do 18 ao 19. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Mas eu acredito em Deus. Não é? Vocês já conversaram com alguém também que ele é um homem de paz? Você está ali conversando com ele acerca do reino. Ele não é um cristão ainda, mas ele é um homem de paz. Ele sempre vai dizer: mas eu acredito em Deus. Não é? Eu acredito em Deus. Aqui Tiago diz: até os demônios creem e tremem. Será que nós temos fé? Será que fazemos algo apenas para sermos vistos, elogiados ou admirados? Será que temos temor diante do grande eu sou? Será que nós, quando nos reunimos em nome do Senhor, nós temos temor? Demônios creem e tremem. Cara, a gente está muito ruim. Fala a verdade. Os demônios creem e tremem. Eles não têm fé. Eles acreditam que existe um Deus. Eles morrem de medo. Nós dizemos que temos fé. Nós dizemos que temos fé. Não temos um pingo de medo. Diante do Senhor, nós agimos, sabe? De uma forma totalmente irreverente. Pense bem, irmãos. Eu coloquei aqui, tá? Nota minha. Pior que os demônios. Como disseram os discípulos em Lucas 17:5. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós precisamos que a nossa fé seja aumentada. Nós precisamos praticar a nossa fé. Nós precisamos crer que o Senhor controla todas as coisas. Precisamos crer
que o preço foi pago, que não há nada que nós podemos fazer. As nossas boas obras não significam nada se nós não tivermos fé. Quando nós nos achamos muito bons porque fazemos isso ou aquilo, e nós tiramos Cristo disso, está errado, irmãos. Está tudo errado. Se nós temos fé, as boas obras são naturais, elas são visíveis, elas impactam o mundo, elas impactam onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós estivermos. As boas obras, os atos de justiça, eles são naturais. Amém? Entendido, sola fide? Somente a fé. Não há nada que você pode fazer, Lu. Você pode ser boazinha, fazer grandes coisas. Ai, como eu sou boazinha. Sem fé, sinto muito. Você também, Cléia, você é minha irmã, mas sem fé. Suas boas obras não são nada. O Bruno eu não vou nem falar, que nem boa obra tem. Que dirá fé. Então deixa quieto, Bruno. Sola Escritura, sola fide. Sola Cristo, somente a Cristo. Somente a Cristo. Segundo as Escrituras, Cristo Jesus é o mediador, é o Deus homem, o verbo, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o que era, o que é, o que há de vir, que se esvaziou, que invadiu o tempo, aquele que reúne perfeitamente os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Perfeitamente. Somente a Cristo. Tem muitos mais atributos. É que se eu fosse falar aqui ia ficar muito extenso. Muito. O profeta, Lucas 7,16. Lucas 7,16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 e 16. Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Somente a Cristo, o sumo sacerdote. Não é qualquer sacerdote, irmãos. É o sacerdote. O rei não é qualquer rei. É o rei dos reis. 1 Timóteo 6, do 13 ao 16. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. O Rei dos reis, profeta, sacerdote, o Rei dos reis, todo-poderoso. Somente a Cristo. Sobre a eficácia da obra de Cristo, assim declara a Confissão de Fé de Westminster. Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando os corações deles pela sua palavra e pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio
de sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Somente a Cristo. Somente a Cristo. João 14,6. João 14,6 diz assim. Bem conhecido também. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro como Jesus. Ouço também muitas pessoas dizerem: todos os caminhos levam a Deus. Ouvi esses dias de um amigo no trabalho, ele dizendo que eu pego, sabe, eu acredito em todas as religiões, cada uma, eu pego uma coisa assim, sabe, que eu acredito. Falei: meu, você tá doidão. Falei pra ele: eu tenho um defeito, irmãos, na hora de falar das boas novas, sabia? Eu fico estressado. Sabe? Eu tenho pedido para o Senhor me dar estratégia, sabe? Tranquilidade, que eu fico nervoso. Aí eu falei: meu, você tá doidão. Falei: você tá doidão, porque, meu, você tá indo em cada religião e pegando um monte de coisa, certo? Ele falou: certo, só as coisas que você quer. Só as coisas que você acha interessante para você. Desde quando isso aí vai levar a Deus? E eu fui me exaltando, sabe? Aí depois ele falou assim: você tava nervoso hoje, neguinho? Não tá mais nervoso não, né? Falei: depois a gente conversa mais, deixa eu me acalmar. Difícil, sabe? Tem pessoas que eles aprendem e ele fala assim: de acordo com as minhas experiências, sabe? Eu tenho uma experiência que me aponta para essas coisas e eu busco em cada religião ali uma coisa. Eu falei: meu, tá tudo errado. Por isso nós precisamos entender somente a Escritura, somente a fé, somente a Cristo. Tem muita gente que tem muita facilidade de evangelizar, né? Tem uma tranquilidade, uma calma, eu fico nervoso. Mas eu tenho pedido para o Senhor me ajudar, porque é necessário. Nós precisamos pregar as boas novas onde nós estivermos. Amém? Mas ele é um homem de paz. Ele está ali apto a ouvir. Então que o Senhor me conceda graça. Graça, muita graça. Sola gratia. Entenderam? Somente a Escritura, somente a fé, somente a Cristo. Agora é sola gratia. Somente a graça. No tempo que antecedeu a Reforma Protestante, do século XVI, a salvação era apresentada como um prêmio, que poderia ser alcançado com muito esforço pessoal, inclusive investimento financeiro, por meio da aquisição dos títulos de indulgência. Indulgência significa perdão e misericórdia. Então você comprava o seu perdão, você comprava a misericórdia. Vê que loucura. Nós fazemos isso hoje, irmãos? Tem gente vendendo salvação por aí? Tem crente comprando salvação por aí? Antes da reforma, o perdão, seja parcial ou total, era vendido pela igreja. Como se hoje também ainda não fosse. Efésios 2, do 1 ao 9. Graça, o favor imerecido, a justiça de Deus paga por Cristo. Efésios 2, 1, 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente, volta no 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Presta atenção no verso 6. Olha, ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em nossos pecados. Nós merecíamos o quê? O que nós merecíamos, irmãos? A morte. A morte. Olha o verso 6. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Tim Keller tem uma nota. Tim Keller, tá? Timothy Keller. Como disse Tim Keller, uma vez que em Cristo o céu é agora nossa habitação presente. Mano, presta atenção. Uma vez que em Cristo o céu é agora nossa habitação presente, certamente há de ser nosso destino futuro. Nossos assentos estão reservados e seguros em Cristo, somente nele. É incrível, irmãos, como nós fazemos pouco caso da graça. Fomos ressuscitados com Cristo e no já e ainda não habitamos com Ele nas regiões celestiais. Ressuscitados com Cristo. A graça, ela faz algumas coisas nas nossas vidas. Coloquei aqui alguns exemplos. A graça, ela nos chama. Está em Gálatas 1,15. A graça nos chama. Gálatas 1,15 diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. A graça nos regenera. Está lá em Tito 3, do 4 ao 6. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A graça nos justifica. Está em Romanos 3, 23 ao 24. E diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça nos santifica. Hebreus 13, do 20 ao 21. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe com todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A graça nos preserva. 1 Pedro 1, 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A graça nos preserva. Precisamos de graça para perdoar, para nos converter a Deus, curar nosso coração corrompido, nos fortalecer em tempos de tribulação e conflito espiritual. A graça transforma o coração do crente e o dispõe a buscar a santificação. Também o motiva ao serviço cristão por meio das boas obras, mantendo nele a bendita esperança quanto à manifestação da glória de Cristo. É esse o resultado inevitável na vida daqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus. Maravilhosa graça.
Maravilhosa graça. Somente a graça, irmão. Somente a graça. Enfim, de maneira eficaz e irresistível, a graça habilita o pecador a exercitar a fé, a buscar a santificação, a realizar boas obras e a viver para a glória de Deus. Somente a Escritura. Somente a fé. Somente Cristo. Somente a graça. Sabe qual é o nosso problema com a graça? Dietrich Bonhoeffer, ele tem 2 conceitos sobre a graça, é muito interessante. Nós já ouvimos também aqui. Eu me lembrei, ele fala sobre a graça barata e sobre a graça preciosa. O que é a graça barata? É a que a gente mais gosta. A gente gosta dessa graça, a graça barata. A graça barata é assim. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa é a graça barata. É a que diz respeito a nós. Graça barata. E a graça preciosa? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Essa é a graça preciosa, irmãos. Nós precisamos viver e desfrutar dessa graça, não da graça barata, uma graça sem Cristo. Somente a graça, somente a graça. Não é difícil lidarmos com a graça. É difícil e é bem simples também. Só a Escritura, só a fide, só a Cristo, só a graça. Sola de glória. O que é sola de glória? Glória somente a Deus. Isso é o básico do básico do básico. Glória somente a Deus. Nós passamos, nós da comunidade, finalizamos a estação da criação. Tem como você ler os devocionais ali e não manter os olhos no Senhor. Eu falo, meu, o Senhor é maravilhoso. Ele criou todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. A palavra glória significa excelência, honra e esplendor. Nosso Deus, Ele é glorioso. Nosso Deus é glorioso. E João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a exata expressão da sua glória. Somente Jesus. Somente Jesus. Em 1 Crônicas 16, do 27 ao 29. 1 Crônicas 16, 27 ao 29. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Nosso Senhor é glorioso. A glória é dele. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Vou falar daqui nesse dia. Vou falar sobre a forma como nós o adoramos, como nós vimos a sua presença, como nós chegamos à presença dele, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Nós precisamos chegar a ele dando glória, porque ele é bom, ele é maravilhoso.
nós deveríamos chegar a ele assim, sabe como? Isaías 6:3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Como está em Isaías 43:7. A todos que são chamados pelo seu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Todos fomos chamados a proclamar a glória de Deus. Fomos criados para isso. Sabe quando você pensar assim, ouvindo e falar assim: qual o sentido da vida? Por que nós fomos criados? Isso passa pela nossa cabeça. Qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Tem gente que fala assim: nós só temos essa vida, eu vou aproveitar. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Fomos chamados a proclamar a glória de Deus. Fomos criados para isso. Então cada um de nós foi chamado para glorificar o nome dele. Em tudo. Você vai pensar: em tudo? Em tudo. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo, é tudo, irmãos. A gente deveria ser o povo mais aleluiado. Nós já falamos sobre isso também. É muita, como que eu posso dizer? É muita graça. É muita graça, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui hoje, nesse tempo tão maravilhoso, em que nós fazemos pouco caso, em que nós nos reunimos para louvar o Senhor, esse que nos criou para isso. Nós fomos criados para isso. E nós estamos fazendo outras coisas. E as coisas que nós deveríamos fazer, quando nós nos reunimos aqui em adoração para louvar o Senhor, nós deveríamos estar extasiados, loucos, santo, 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 como Isaías 6. Já falei também, eu falando para o Fábio, ele é santo, sabe? Uma alegria indizível, uma coisa incrível. Vamos chegar lá, irmãos. Ora para que nós cheguemos lá. Ora para que o nosso coração seja totalmente tomado, para que nós sejamos totalmente consumidos e adoremos ao único que é digno e glorifiquemos, porque nós fomos criados para isso. Um carro foi feito para quê? Um carro foi feito para ser dirigido, não foi? Por que serve uma colher? Ninguém usa uma colher para cavar o chão, só se você for preso. Não é? Alguém usa uma faca? Você botar na sua cabeça, você pega a faca para comer no lugar do garfo? Cara, nós somos criados para louvar o Senhor. Esse é o propósito, para adorar a Ele, o único que é digno, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta, aquele que deu um filho para nos resgatar quando estávamos mortos em nossos delitos. Tudo que nós fazemos precisa ser feito para a glória de Deus. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Isso deveria ser a oração diária. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Toda a nossa vida começar assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. A glória é sua, a glória é sua, a glória é sua. Como nós vivemos para nós, irmãos? Como a gente vive para nós? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ainda vivemos para nós mesmos, ainda buscamos o nosso reino, ainda corremos atrás do vento, ainda buscamos para nós a glória que é dele. Parece até burrice, mas é verdade. Mas graças a Deus por Cristo, nós estamos sempre em reforma, irmãos. Sempre em reforma. Aqui você colocou ontem um texto, eu tinha lido já, né? Eu fui dar mais uma pesquisada no texto em latim.
A Reforma Protestante do século XVI foi, sem dúvida, o maior acontecimento da história da igreja cristã. São transcorridos 500 anos. Sua força ainda se faz sentir. Vale lembrar que a reforma não é algo acabado. Não acabou, viu? Um fato histórico apenas a ser lembrado. Mais do que isso, é uma experiência dinâmica, um movimento em constante construção. Ser igreja verdadeiramente reformada, ou ser um cristão verdadeiramente reformado, implica ser igreja sempre se reformando. Como aqui se colocou, Eclésia reformada sempre reformando a este. A igreja reformada sempre se reformando. E tem uma versão que é do Karl Barth, usava bastante, depois da Segunda Guerra Mundial. Eclésia reformata sempre reformanda est segundo o verbo Dei. A igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Sempre reforma-nos. Porque a gente tem que se movimentar. Quem tem que se movimentar? Quem não pode ficar parado? A gente não pode achar que já chegamos no nível. A gente não pode achar. Já está bom. Tati, já li a Bíblia inteira uma vez. Já está bom. Excelente. Já está bom. Já cumpri a minha parte. Quantas pessoas já leram a Bíblia inteira? Você leu uma vez e já estou. Ó. A gente é ruim. Não a nós, Senhor. Não a nós. Certo? Mais uma resumida, para ficar bem fixo nos pilares da reforma. Somente as Escrituras. Nosso Deus se revela no livro. Leia, estude, pergunte, deleite-se nele. Ali está a única verdade. Deleite-se nele. Deleite-se na Escritura. Somente a Escritura. É óbvio, irmãos, tem muitos livros bons. Sabe, para você, é bom você ler também. Que houveram muitas pessoas são usadas pelo Senhor ainda. Mas a Bíblia tem que partir dela. Então, quando tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. Tem muito vídeo bom, tem muita pregação boa, tem muita pregação ruim também. Tem gente que às vezes não vem para o culto, às vezes fica em casa, aí vê uma pregação. Ah, mas eu vi uma pregação de não sei o quê. Sabe, irmãos, a gente precisa ficar atento. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. A gente às vezes não quer ler, a gente quer uma coisa pronta. Aí a gente procura em outros lugares. Retornemos às Escrituras. Amém? Somente a fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Pare de correr atrás do que é visível. Pare de fazer para ser. E seja impulsionado pela fé para fazer. Não é por obras para que ninguém se glorie. O justo vive pela fé. A gente tem que parar de fazer para ser, sabe? A gente faz muita coisa para ser, para aparecer, para ser visto. A gente precisa que o Senhor nos transforme. Para que nele, somente nele, brotem as boas obras. Aí serão boas obras de verdade, naturais. Sabe aquela boa obra que a sua mão direita não vê o que a sua mão esquerda fez? É essa boa obra. Natural. O que acontece quando você faz uma boa obra? Ajuda o irmão, sei lá, dá uma cesta, não sei. Comichão, vontade de falar para alguém, né? Não dá vontade de falar para alguém? É como se só se aquela pessoa soubesse não fosse suficiente. Você vai se pegar em várias oportunidades. Alguém vai chegar para você, eu preciso ajudar aquele irmão. Você vai se tentar lá falando, ajuda ele direto. Eu ajudo ele sempre. Eu sou muito bom, eu sou muito melhor que você. Não a nós, Senhor. Não a nós. É somente pela fé, não é por boas obras. Quando nós estivermos, quando a nossa fé for aumentando, as boas obras forem aparecendo, nós nem vamos perceber. Nós faremos as boas obras, serão naturais. Amém? Somente Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. O caminho, a verdade e a vida. Profeta, sumo sacerdote, rei dos reis. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não adianta. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então não adianta, irmãos. Se você não crê que ele veio, que ele se tornou, que ele encarnou, um embrião. Um embrião, gente. Um embrião. Foi concebido por obra do Espírito. Nasceu da Virgem Maria. Que outro Deus você conhece?
Que outro Deus supera esse? Em amor, em misericórdia e graça. Não existe. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Somente Cristo. Somente a graça. Desfrute da maravilhosa graça que há em Cristo, que nos chama, nos regenera, nos justifica, nos santifica, nos preserva. Fuja da graça barata, desfrute da graça preciosa. Corra da graça barata, irmãos. Corra desse negócio. Sabe? Ai, o José falou sobre o pecadinho. Aquele pecadinho, sabe? Depois eu peço perdão. Salvo pela graça. Deus é bom. Deus é bom. O pecadinho de estimação continua ali. O pecado, a gente já aprendeu, o pecado ofende quem? Em primeiro lugar, a Deus. Todo pecado. Certa vez me perguntaram, faz umas 3 semanas, alguém me perguntou, de quê? Existe pecadinho e pecadão? Eu respirei. Vamos levantar esse tema. Vamos debater teologicamente sobre isso. Só vou te dizer o seguinte: todo pecado ofende a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente, o nosso eu, ele vai dizer assim: pô, um pecadinho é um pecadinho. O Senhor perdoa. Eu não posso fazer o pecadão. A gente é perturbado, irmãos. Nossa mente não confia em si mesmo. Não a nós. Então, todo pecado ofende a Deus. Não ofende só o seu irmão, não ofende só a sua esposa, sabe? Não ofende só o seu patrão. Ele ofende primeiramente a Deus. Isso deveria nos deixar extremamente, sabe, cheios de temor. Cheios de temor. Então, todo pecado ofende a Deus. Certo? Glória somente a Deus. A glória é dele. Fomos criados para ele. Toda a criação louve ao Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, irmãos. Então, que nós tenhamos entendido algumas coisas aqui, os pilares para um cristão reformado, para uma igreja reformada, os pilares para nós vivermos corretamente e entendermos que nós precisamos estar sempre em reforma. Em reforma. Sabe por quê? Porque nós somos o quê? Casa de quem? Inacreditável. Um Deus que quer habitar, um Deus que habita em nós. É inacreditável isso. É incrível. Isso deveria nos deixar, sabe, cair em lágrimas, dar pulos de alegria, porque Deus Todo-Poderoso habita em nós. Por causa do que nós somos, por causa do que nós fazemos, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, revelado aonde? Nas Escrituras. E tudo isso, a glória é de quem, irmãos? A glória é nossa? A glória é do Senhor. Somente a Ele a glória. Amém? Fiquem de pé. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Sei que foi um resumo, mas espero que o Senhor fale aos nossos corações, que Ele continue falando, que nós entendamos essas coisas, o quão importante foi a reforma e o quão importante é nós estarmos em reforma. Não se acomode, crente acomodado. Busque ao Senhor nas Escrituras, busque a Ele em oração, busque a Ele com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, porque Ele é bom, Ele é gracioso, é glorioso, e como dizem, Ele está facinho. Nosso Senhor é maravilhoso. Amém? Então, quando você fizer essa oração, você peça para que o Senhor aumente sua fé. Faça compromisso com Ele.
Se comprometa, irmão, se comprometa. Sabe? Assim como os pré-reformadores, como os reformadores, eis-me aqui. Eis-me aqui, não tenha medo. Pode ser que você seja perseguido no seu trabalho, na escola, na faculdade. E eis-me aqui. Proclame as boas novas. Viva de acordo com a fé. Precisamos viver de acordo com a fé que nós professamos, irmãos. Precisamos viver de acordo com o sangue derramado, com o preço que foi pago. Amém? Amém? Então ore com fé. Ore com fé. Você chega assim. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Mais uma vez, como sempre o Senhor tem feito, o Senhor derrama sobre nós graça sobre graça. Graça sobre graça. O Senhor derrama sobre nós a sua infinita misericórdia. O Senhor passa diante de nós a sua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o Senhor continue trabalhando em nós. Que o Senhor continue mudando e renovando as nossas mentes, Pai, todos os dias. Que o Senhor continue, Pai, trabalhando no nosso coração, Pai, esse nosso coração duro. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa quando nós ficamos endurecidos. Quando nós olhamos para nós, Pai. Quando nós buscamos as nossas coisas, deixamos de olhar para Ti, Senhor. Nos mantenha ligados, Pai. Nos mantenha conectados, Senhor. Eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos regenere, para que o Senhor nos conceda cada vez mais graça, Senhor, para que nós sejamos verdadeiros cristãos. Para que o Senhor levante, Pai, nesse tempo uma geração que realmente Te ama, uma geração que realmente glorifica o Seu nome, uma geração que vive apenas para Ti, Senhor. É isso que eu te peço. Faça isso conosco, Senhor. Faça isso conosco em nome de Jesus.